realizador de todos os sistemas da criação é o próprio Deus, dentro dessa concepção religiosa. Sim, sim. Porque ele organizou todos os sistemas. O homem é feito de sistemas. Sim. Nós temos sistema imunológico, sistema digestivo, sistema, né, os 5 sentidos humanos, eles todos estão conectados a sistemas. Nós temos os sistemas da biosfera, no caso da arte, o sistema atmosférico, nós temos a biologia, nós temos os sistemas todos integrados para funcionar bem. Né? Então a mesma planta, por exemplo, que está aqui agora, essa aqui não, porque essa aqui é artificial, mas uma planta que contribui para o ecossistema de uma região, ela também se vale desse sistema para viver e para contribuir. Então são engrenagens. Então esse mesmo Deus, ele no seu ato criativo, né, na sua criação, ele pensa antes de realizar. Né? Tanto que toda a criação em Gênesis, ela vem através da palavra de Deus. Mas antes da palavra vem o pensamento. Né? Todos nós, por isso que a gente tem aquela velha expressão, João, pensa antes de falar. Né? Pensa primeiro, fale depois. Porque se falarmos sem pensar, o risco é grande de falarmos abobrinha. A probabilidade do erro é muito grande. E, então aí entra René Descartes. É mais uma prova de que filosofia e fé podem se coadunam muito mais que se antagonizam. Né? Fé e razão, filosofia e religião podem caminhar juntos. Elas muito mais cooperam do que rivalizam. Se repulsam. Então, só voltando a essa ideia, voltando a Nietzsche, uma coisa rápida e já volto para Descartes. Nietzsche só um pouquinho. Então, uma coisa rápida. Então, Nietzsche, só para a gente entender, ele faz toda essa crítica, mas ele estudou muito a história, a sociedade, e por mais que ele critique o sistema, ele vai falar que tem que haver uma transvalorização dos valores, ou seja, tem que ser ressignificado novamente, porque o que estava não estava dando certo. É o popular, né? Não está dando certo, muda, volta às bases, resgata o que se perdeu. É mais ou menos isso. Esse é o ponto de Nietzsche. Volta a Descartes. Penso, logo existo. Gostei da brilhante explanação e a metáfora que você faz em relação a Deus, né? A essa figura criativa que pensou antes e depois criou o mundo e tudo que há nele, né? Isso é fato, dentro da linguagem. Não sei se você poderia usar o discurso, né? Dentro da religião, muito bem apregoado aí. Mas é interessante pensar também que Descartes, ele dá o valor da racionalidade, né? Mas a gente pode depois amarrar com o próprio Tomás de Aquino, que é um dos grandes teólogos, já que o diálogo é dentro dessa ideia de fé e razão. Tomás de Aquino não precisava, mas ele viu a necessidade do seu tempo, que era na Idade Média, ali no finalzinho dela, ele teve que lançar mão de um estudo, né, muito maior, aonde se Agostinho pegou o pensamento de Platão, Tomás de Aquino vai pegar o pensamento de Aristóteles. Há quem diga que ele cristianizou Aristóteles, porque, claro, viveram séculos bem antes, né, um do outro. Só que ele se apoderou do estudo, montou e articulou o seu discurso, a sua fala e o seu entendimento, né, fez lá o livro de grande notoriedade, que é a Suma Teológica, que até hoje é um livro de peso e de cabeceira para quem quer entender um pouco mais a religião. E o que ele fez? Ele nada mais que estudou, e isso não é uma coisa pouca, né? Grande parte da obra de Aristóteles, teve contato com a metafísica de Aristóteles, a lógica, a sistematização de ato e potência, e vários aspectos, vamos dizer assim, vários conceitos desse filósofo, e fundamentou o pensamento cristão, gente. Então ele foi um dos grandes sistematizadores. Se por um lado, Santo Agostinho foi aquele que colocou a ideia do amor, né? Que Deus é amor e a partir desse amor o mundo surgiu, foi criado e tal, Tomás de Aquino compreende toda essa ideia do amor divino, só que ele fala que é necessário a gente colocar fé e razão para caminharem juntas, porque até então, naquele período, não pense que foi uma coisa fácil, né? Eles estavam no enfrentamento com vários ateus da época, vários cientificistas, né, que não acreditavam nos princípios da igreja, e Tomás de Aquino pensou, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer alguém de peso da área lógica e por vias e meios racionais eu vou explicar que Deus existe. Foi aonde Tomás de Aquino, na Suma Teológica, criou as 5 vias
provando para as pessoas que eram incrédulas ou hereges, enfim, da época, que Deus existe por meios racionais. Mas dentro da religião a gente sabe que fé não precisa se provar ou comprovar, né? É uma experiência individual ou coletiva de cada um. Mas naquele momento histórico isso foi um diferencial, foi um divisor de águas. Ele, como um teólogo, mas também um estudioso e um pensador, ele se apropriou do pensamento de Aristóteles, que não era tão simples assim, e conseguiu comprovar. Eu não vou falar das 5 vias, senão a gente não sai daqui hoje. Eu vou falar de uma. Ele falou do primeiro motor, que foi a lógica de Aristóteles. E o primeiro motor nada mais é que o quê? Pensou que no universo precisa ter alguma coisa, que é um primeiro motor que dê um movimento a todas as coisas moventes e que passam por transformações. Só que daí ele começa a questionar, mas e esse primeiro motor, quem veio antes dele? Quem deu esse pontapé inicial para esse movimento, né, das coisas? Para que tudo se tornasse móvel, né, e fosse acontecendo e existindo. Para Tomás de Aquino, esse ser é Deus. Então ele vai metodicamente explicando por vias racionais que Deus existe. E ele faz lá as 5 vias, combatendo, contrapondo aí no caso, os que eram ateus de sua época. Se eu não me engano agora, não sei se não vou me atrever aqui a cravar, mas uma dessas 5 vias também de Tomás de Aquino é a questão do arquiteto, né? Sim, do engenheiro. Causa eficiente. Causa eficiente, isso. Onde a gente infere, né? Até de uma contraprova em si. Se nós olharmos, por exemplo, uma pedra, né? Se nós vemos uma pedra no meio de um deserto, por exemplo, né? Qualquer um que passasse por ela diria, há uma pedra no deserto, uma pedra. Mas se nós encontrássemos um relógio, por exemplo, alguém diria, deve ser de alguém. Sim. Por quê? Porque os sistemas que compõem, as engrenagens que compõem um relógio para funcionar, não podem ser causadas por si só. Sim. Então, para um relógio, nós temos um relojoeiro. Né? E aí é interessante essas provas, né, da existência de Deus, porque deixam claramente, aqui mais uma vez, que há um diálogo muito complexo e muito positivo entre... E aí a gente vê que a filosofia, ela não só sistematiza, mas ela solidifica o conhecimento e faz essa ponte com a fé. Né? Então a gente fundamenta, explica e daí dá margem aí esse conhecimento mais do lado do mistério, né? Que seria a ideia mesmo da crença, né? Que é um outro viés também interessante. Mas a filosofia tem esse alicerce. Então, para a gente entender hoje, dentro desse tema, é isso. Como fé e razão podem caminhar juntas, não só pode, como caminha. Né? E dentro de linhas gerais, a religião, ela usa da razão, né? Assim como a própria filosofia, ela usa da crença. Imagina lá dentro de um campo de pensamento filosófico, você tem credibilidade no autor que você estudou mediante o estudo. Né? Ou você vai fazer uma prova, alguma coisa, você tem que ter credibilidade em você tem que acreditar. Claro que quando eu falo em acreditar, não somente estou falando da fé ou da religião, mas que é algo da natureza humana. Nós temos crença em várias coisas, dentre elas em Deus, o Criador, né? O ser que, como diz dentro da religião, a teoria criacionista, do nada criou tudo. Tudo se fez, né? Outro ponto também aqui, né, dentro desse seu pensamento agora, que me veio à memória, foi o que disse o apóstolo Paulo aos Romanos. O apóstolo Paulo aqui também é um ícone, né, na organização doutrinária da igreja e da própria religião cristã. O apóstolo Paulo diz assim, que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mais uma vez, a fé vem por ouvir a palavra. A palavra traduzida no grego como palavra, como verbo, é o logos. Mais uma vez aparece o logos, fazendo essa conexão com a fé. Né? Então, razão e fé. A fé vem pela razão. Como assim? Aí é uma coisa para se pensar um pouco mais aprofundado. A fé, ela só pode existir, né, dentro de um contexto em que haja experiências.
experimentos comprovados. Assim como o próprio conhecimento. Eu tenho experiência e eu conheço. Exato. E como hoje a gente está aqui no sábado, amanhã é Páscoa, por exemplo, amanhã é um dia muito especial para todos os cristãos, né? E também para os judeus, dadas as proporções e a diferença da cerimônia em si, mas é um dia muito importante. E é interessante notar que a fé cristã baseada em Cristo, ela vem do seu fato comprovado da sua ressurreição. Então eu acredito em Jesus Cristo, eu creio nele e sigo a religião cristã, não porque Jesus tenha só vindo à terra, pregado as boas novas, enfim, uma série de coisas e fatores, mas porque ele ressuscitou. Eu vi? Não vi. Mas existem relatos que podem comprovar. Por isso que Paulo diz antes, né, após a morte de Jesus Cristo, ele deixa escrito essa epístola aos Romanos, mas ele diz, mas a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E na palavra de Deus nós temos um cunho profético e um cunho de promessas cumpridas, né? De fatos. O que era porção profética se cumpriu em Jesus Cristo. Muitos profetas apontaram a sua morte e ressurreição, fato que ficou comprovado exatamente, né, veridicamente, com a sua morte e sua ressurreição propriamente ditas. Então, mais uma vez, João, é muito gostoso poder conversar, né, e transitar nesse campo. Mais uma vez a gente entende que a filosofia em si, ela pode ratificar a fé, e a fé também. Sim. E outro, só para título de Jair, né? É interessante pensar que a filosofia é aquela que de fato está aberta ao diálogo, né? Assim como a gente dialoga com a religião, a gente dialoga com o cientificismo, com a área de ciência, por exemplo, com as várias ciências, né? Dentre elas, a gente fala, por exemplo, com a área, vamos dizer assim, da medicina, da bioética, com vários aspectos. Então a gente não pode, vamos dizer assim, se escamotear a discutir, a pensar melhor e a entender que cada campo tem as suas ideias, o seu pensamento e tem essa coisa que faz parte do ser humano. A religião é uma parte constitutiva nossa, né? Bem como o conhecimento. E o que não quer dizer que dentro de cada área tem um saber ali agregado. Um espiritual, o outro mais dentro de uma coisa mais empírica, mas isso tudo é o que faz a riqueza do ser humano, né? Então não cabe a nós, como aí eu já tinha falado, fechar a ideia, né? No sentido de que, não, um conhecimento que é verdadeiro é só o que é pela ciência empírica. Não, a própria fé tem o seu conhecimento. Então, que a gente saia desse bate-papo e desse diálogo sempre cada vez mais com a mente aberta a aprender um novo e de certa forma cada vez mais ampliando nossos horizontes de conhecimento. Então acho que é isso, é um bate-papo que quem ganha são vocês e o próprio conhecimento. É isso aí, eu amei mesmo, de verdade, gostei demais dessa nossa conversa, nosso diálogo. Eu espero que a gente consiga outras vezes, né? Reserve um espaço para nós na sua agenda. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado também.